Oi, tudo bem? A medicina de família e comunidade é uma especialização que se preocupa com o cuidado, manutenção e resolução dos problemas de saúde do indivíduo e do grupo onde ele está inserido. Cada um recebe um olhar diferenciado. Sobre o assunto, eu converso com o médico de família e comunidade da Unimed Paraná, Rodrigo Bagatelli. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Rodrigo? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e a gente poder discutir um pouquinho sobre esse tema que para mim é tão caro. Como é a atuação do médico de família e comunidade? O médico de família, ele não é uma especialidade que não se restringe a uma fase só do ciclo de vida, né? E a gente chama de ciclo de vida, podemos falar assim, desde a gravidez, nascimento, o desenvolvimento na adolescência, né? A vida adulta e a velhice. E a gente também não se restringe a nenhum órgão, né? Nenhum sistema específico. O olhar da medicina de família é um olhar mais integral e holístico também. Então a gente consegue, com essa especialidade, abordar as situações mais comuns e que envolvem vários sistemas. A medicina de família se traduz muito mais como cuidado, uma especialidade de cuidado, né, do que simplesmente resolver um problema. O que é claro, especialidades médicas são extremamente importantes e não temos como trabalhar sozinhos, né? Então a gente faz parte de um sistema. É uma especialidade em que o médico vai até a casa do paciente ou a comunidade? Na nossa especialidade, tudo o que promove, né, ou possibilita a atuação de uma forma integral vai ser bem-vindo. Então, nós entendemos também que o domicílio é uma região, é um local privilegiado para você conhecer as pessoas mais profundamente, entender as relações, entender a questão do contexto social, econômico, cultural e por aí vai. Então, o médico de família, ele não fica só inserido no consultório, ele vai participar dos espaços coletivos, vai participar dos órgãos que, vamos dizer assim, fazem parte daquela comunidade. Por isso que a gente não é só médico de família, mas tem a parte da comunidade. Para nós é importante, então, além do domicílio, além de fazer só atendimento domiciliar, mas tem uma assistência domiciliar, conhecer o ambiente que essa família vive e participar ativamente desse ambiente. É claro que um médico que está vinculado a uma unidade de saúde, que trabalha no SUS, ele vai ter espaços de participação social já bem delimitados. Com que frequência ele faz essas visitas? Numa unidade de saúde é previsto, em média, um período por semana para que o médico vá junto com a equipe para visitar seus pacientes. No caso, tem médicos que, como eu trabalho daí, no caso particular, eu tenho alguns pacientes que são atendidos em casa, porque eles têm uma impossibilidade de se locomover, são acamados ou têm alguma dificuldade, alguma restrição. E a frequência daí varia muito de acordo com as pessoas que eu estou atendendo, se elas precisam que eu vá lá mais ou menos. E na maioria dos sistemas privados em que a pessoa tem um plano de saúde, a maioria não prevê as visitas domiciliares. Elas são feitas geralmente com um foco mais restrito, geralmente para acamados ou para estar fazendo parte do sistema de atenção domiciliar. Quais as principais intervenções que é possível fazer no ambiente em que o paciente está? O médico de família vai atuar tanto na consulta clínica quanto no aconselhamento. Nós fazemos também atendimento da família com técnicas, estratégias ou ferramentas que possibilitam você entender a pessoa inserida dentro do seu meio, né? E trabalhar também a dinâmica familiar. É muito comum você ter médicos de família que fizeram uma especialização em terapia familiar sistêmica, porque isso faz muito parte do nosso dia a dia. Então, o indivíduo, quando a gente está acompanhando uma pessoa, a gente não está olhando só para essa pessoa, a gente fica com esse olhar também para esse contexto, né? E o médico de família, além dessas ferramentas que a gente diria de tecnologias leves, a gente também trabalha com procedimentos ambulatoriais, né? Então podemos fazer procedimentos de pequenas cirurgias, biópsias,
pequenas lesões de pele e etc. Né? Diante disso que você falou, desse olhar mais completo, holístico, né, do paciente, quais os benefícios que a medicina de família leva para o paciente? Eu acredito que a medicina de família tem um diferencial de beneficiar as pessoas com um cuidado mais, vamos dizer assim, efetivo. Por quê? Como a gente não se restringe a apenas uma fase do ciclo de vida, a pessoa ela vai dando continuidade para esse cuidado com o mesmo profissional ao longo do tempo. Isso possibilita você conhecer detalhes e profundidades da história que se perdem, às vezes, num atendimento mais isolado, mais localizado. O nosso vínculo acaba se tornando cada vez mais forte com o tempo e as ações que o médico de família vai tomar, elas acabam se tornando mais contextualizadas. Isso tem um impacto altíssimo na questão de qualidade de atendimento, isso já tem vários estudos demonstrando isso, na efetividade dos atendimentos, quer dizer, a pessoa adere melhor, a resposta ao tratamento fica melhor, porque você tem alguém que já conhece o caso, que vai supervisionando e que vai acompanhando essa pessoa ao longo do tempo. E a gente entende também que a nossa eficiência está nessa manutenção do vínculo. Isso é muito importante porque o médico acaba aprendendo também com o paciente a como lidar com ele. O médico de família acaba se especializando naquela pessoa. Isso ajuda em vários sentidos, né? Não só nesses mais técnicos, mas também nessa questão da satisfação da pessoa que está sendo acompanhada. O médico de família consegue fazer um trabalho mais preventivo do que as outras especialidades? É interessante que existe uma ideia de que o médico de família só trabalha com prevenção. Isso vem já de um caráter mais preventivista, no início da nossa especialidade, porque o médico que trabalhava num posto de saúde era o médico que trabalhava com prevenção. Então, porque na unidade de saúde, décadas atrás, ela fazia vacina, fazia medidas contra tuberculose, dengue, etc., né? O que na verdade não acontece, né? O médico de família ele é a referência da pessoa para os seus problemas de saúde. Então, se a gente for pensar na questão de prevenção, o que o médico de família oferece, né? Ele oferece, vamos dizer assim, uma prevenção em todos os âmbitos, né? E, é claro, pensando na promoção de saúde, ele participa também das questões das políticas de saúde, ele vai também implementar na sua microgestão essas questões. Nós temos também uma atuação na prevenção dos problemas de saúde, mas só que num olhar mais holístico. Porque se nós formos pensar, né, na questão do médico de família trabalhando apenas com prevenção, apenas orientando as pessoas, isso de certa forma não tem efetividade. A pessoa iria, né, receber uma orientação, e às vezes ela pode receber de várias formas, em vários instrumentos, mas isso daí não configura daí o cuidado. No passar do tempo, coletando dados, conhecendo como é que se comporta as doenças nessas famílias e para essas pessoas, nós podemos também atuar com estratégias para ajudar com que essas pessoas não adoeçam tanto. E isso daí, claro, vai fomentar campanhas que a gente também promove dentro da nossa própria unidade, de ajuda nessa questão de melhorar a informação de algumas coisas, fazer exames de rastreio fazendo busca ativa de exames de rastreio, o que não é possível na maioria dos consultórios, né, particulares, ou quando as pessoas não têm uma carteira e não têm um grupo, né, e uma equipe atuando junto. E o que é interessante também, porque para a prevenção e para essa questão do cuidado, o médico de família não tem como trabalhar sozinho. A gente não conta apenas com os especialistas focais, mas a gente conta também com a equipe, né, de enfermeiro, de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Então, esse grupo de pessoas é que vai ajudar a gente a exercer um cuidado. E lembrando também dos farmacêuticos que trabalham junto com a gente, eles atuam de uma forma bem interessante, porque podem nos ajudar nas orientações dos tratamentos, principalmente para os pacientes que utilizam medicações crônicas ou de alto custo, quanto no apoio até mesmo para termos uma farmácia na unidade e etc. Né? Em que situações é necessário fazer um encaminhamento, seja para um hospital ou seja para outros especialistas? Bom, como o médico de família não trabalha sozinho, ele precisa de uma rede de assistência. Os outros especialistas, eles vão receber os pacientes do médico de família baseados geralmente no nível de complexidade ou na necessidade de você
tem mais tecnologia ou situações que são mais raras. Tá? O médico de família ele consegue atender em torno de 85% a 90% das queixas do dia a dia. Isso não quer dizer que o médico de família resolve os 95% dos problemas de saúde das pessoas do mundo. O médico de família, no seu consultório, ele vai recebendo, em muitos casos, ainda com uma clínica indiferenciada, no início do problema. Então ele precisa estar atento, porque quando ele descobre que tem alguma coisa que sai fora daquilo que já é de costume dele, ou da capacidade dele, ele precisa encaminhar para o especialista. Além de fazer procedimentos cirúrgicos e outras coisas assim também. De que forma a medicina de família e comunidade ajuda, colabora com as operadoras de planos de saúde, com o Sistema Único de Saúde, no sentido de melhorar a gestão e os recursos disponíveis? Tanto no SUS quanto na saúde suplementar, o médico de família ele pode atuar auxiliando os gestores na tomada de decisão. Essa tomada ela pode ser feita em conjunto, como aconteceu no Covid, já no início da pandemia. Aqui na Unimed houve uma organização entre os médicos de família e os gestores para saber quais seriam as melhores estratégias, já que os médicos de família seriam os profissionais que estariam na linha de frente. E isso tanto em relação à necessidade de comprar insumos, à disponibilização de oferta, e a gestão, em contrapartida, vai dialogando com o médico de família, colocando a situação de você ter uma necessidade, às vezes, de atendimentos com características diferentes, encaminhamentos para como fazer encaminhamentos para determinados níveis de complexidade dentro do sistema. Então, esse diálogo e até mesmo a gestão pode também orientar como que está o atendimento dos médicos de família. Nesse diálogo existe uma formação, vamos dizer assim, de dados que são extremamente importantes para as tomadas de decisão e para a organização do sistema como um todo. Obviamente que se você tem um sistema que está vigilante, organizado com uma comunicação boa, ele vai se tornar mais efetivo, vai diminuir os custos evitáveis, né? E isso ajuda muito na questão do resultado final, que tanto no SUS quanto na saúde suplementar, manter uma saúde financeira do sistema como um todo. É claro que o médico de família ele nunca vai atuar como gestor, ele não pode ficar preocupado com os gastos que ele vai estar fazendo para cada paciente, porque isso daí vai interferir na conduta de uma forma ou outra. O médico de família tem que estar preocupado com o paciente, mas ele coleta dados e ele analisa dados, discute esses dados com a gestão para que o sistema como um todo possa se tornar melhor e mais saudável. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi uma conversa muito boa e espero que possa ter ajudado as pessoas a entenderem mais qual que é o papel do médico de família na sociedade. Um abraço. Obrigado pela atenção, até mais.